Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela preferência, por acreditar que vai ser um bom tempo, né, Eliane? Isso. Para nós é sempre muito gostoso, né, Mendes? Porque a gente se prepara, conversa, prepara o tema, né? E espero que realmente você goste. Então, e o tema tem a ver porque o ano virou, né? Estamos num novo ano. Se bem que já correu, foi tão Isso depressa, já né, Eliane? passou Passa rapidinho, né? rápido. Mas o título que nós demos foi assim mesmo: Novo Ano, Vida Nova, Será? E esse tema foi intencional, porque, na verdade, é dessa maneira que ele veio sendo colocado numa revista cristã para mulheres, Para mulheres, sabe? exatamente. Então, porque é uma boa oportunidade da gente pensar mesmo, quando um ciclo fecha, um ano fecha, como é que ficam as expectativas, né? Isso, como é que é esse recomeço, né? O como e com que olhar a gente vai começar esse novo ciclo, né? Porque aquele que fechou já foi. Você pode até analisar como foi, né? Mas já foi, né? E mesmo que você pense assim, olha, para mim é uma mudança no calendário, é uma repetição de anos seguidos da mesma coisa, digamos assim. Não duvido. Realmente, para muitas pessoas, é isso, né? Isso. Se você não percebe a beleza do nascer de novo a cada dia, porque nós estamos falando de um ciclo anual, mas se nós falarmos de um dia atrás do outro, é um ciclo também, Sempre, né? De um também, dia, né? Então, né? ele tem que recomeçar diariamente, né? E sabe, queridos, e a gente olha para isso como um privilégio sempre, porque alguns não vivenciaram essa virada. Perfeito. Estava no coração deles, queriam, Isso. mas não aconteceu. Planejaram, mas não é o que aconteceu, né? Sim, sabe, porque a gente não tem essa consciência diária da brevidade da nossa vida, né? Não é Exato. natural no ser humano, Não, né? não é. À medida em que nascemos, certamente estamos mais próximos do fim. Mas graças a Deus até, né? A gente pensa mais nas coisas da vida do que em terminar a nossa vida, né? Ou como terminaremos, né? Só que, queridos, é significativamente menor do que a gente imagina. Sim, né? porque é muito mais rápido, né? O ser humano tem a consciência de que isso vai demorar muito para acabar, né? A gente sabe que todos vão morrer, todos. Mas isso, para todo mundo, em qualquer época, é uma coisa muito distante, não é? Muito distante. E acho que tem assim também, porque eu vivo a vida de uma maneira intensa, apesar de ter a rotina. Sim. Eu gosto muito de viver e vivo de uma maneira intensa. Mas passa rápido mesmo, Sim. sabe? De repente, assim, a minha cabeça tem planos, mas o meu corpo já está indo lá a certa idade, né? Então, a gente tem que perceber isso, né, mesmo? Eu acho que sempre é uma boa conversa. Por exemplo, a consciência dessa brevidade, talvez, a urgência até de alguns posicionamentos em mudanças de ciclo, né, Eliane? Isso, exatamente. Se posicionar de uma maneira clara, porque como a gente está falando, se você não perceber, provavelmente aconteça tudo de novo. Sim. Mas se você se posiciona, se você determina, não quero, vou mudar, ou isso para mim precisa ser mudado, você vai ter que gastar uma certa energia, né? Sim. Fazer algumas coisas para isso acontecer, né? Por isso que a nossa pergunta foi, será? Será, né? Porque a expectativa do novo, né? Mas eu quero ler para você o Salmo 39. O Salmo 39, versos 4 e 5 diz assim: Ó Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como um nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Nossa, que Uau, lindo. né? Por mais firme que esteja, isso que é interessante, né? É um sopro. Gente, né? E sabe, queridos, a gente não pode fugir dessas conversas, porque às vezes a gente é surpreendido por uma notícia de alguém perto da gente que, nossa, em pleno vigor da vida, aos 42 anos,
não acordou, Não amanheceu acordou. morto, É, do nada, sem do explicação. nada. Exatamente. Nós não podemos fugir dessa E realidade. tem uma coisa que até é relativamente comum, assim, como agora nós estamos nos aposentando um pouco mais cedo, entre 50 e poucos, né, 60, até aconteceu exatamente com um amigo, mas aconteceu, já é citado pela literatura, que costuma acontecer. Ao se aposentar, a pessoa morre, mas tem alguns planos, né? Então, ia fazer uma outra coisa e tal, e de repente morre exatamente naquele ponto, não consegue fazer essa mudança, né? Sabe, o que o queridos, prende, né? É uma morte, sim. É uma Morre alguma coisa coisa nele. nele. Nós não estamos sendo literais e você pode achar, mas que assunto para baixo. Gente, não é, né? É uma Eu reflexão vejo que é uma coisa, essa é a nossa interessante. realidade e tudo mais. E se de fato, você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, a rotina intensa. Eu também acho que as nossas rotinas têm que ser vividas intensamente. É uma rotina intensa. Intensa. Né? É verdade. E ela, quando ela é mudada, realmente mexe com muita coisa. Mexe. Às vezes ela nem é tão boa e você se acostumou. Com aquela né? coisa, com aquele ritmo frenético, né? E você acha que está ocupado. Tem né? uma figura retórica que é interessante, né? Que é a da cadeira de balanço. Que você está numa cadeira de balanço, você se balança, tem movimento, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Bem né? isso. A figura é muito boa, né? E a gente tem que pensar nessas coisas. E nós vivemos, a gente está falando de novo, porque a gente quer o novo até em pequenos detalhes. Isso. As nossas resoluções, por exemplo, as famosas resoluções de um ano para outro, são muito parecidas com a de todo mundo. Isso. Não é? Esse ano que entrou agora, juro que eu vou fazer uma academia. Não é assim, né? Ou então vou aprender uma língua nova, vou aprender inglês, né? Algum assunto interessante, né? Vou perder alguns quilos. Tem Enfim, sempre um projeto, tem né? projetos, mesmo que sejam pequenos projetos, tem, sabe, tem maiores. Não, este ano vai ser o ano dos sonhos. Eu vou conhecer Nova York, ou qualquer coisa assim, né? Tem, verdade. sabe? Isso. E, de fato, a nossa conversa é porque planejamento é uma bênção. E isso é importante, porque se você não sabe onde ir, se você não tem um norte para seguir, você vai estar à mercê do tempo, Sim, né? Então, você vai seguir. Agora, sim, o tempo pode fazer algumas modificações, pode não acontecer exatamente aquilo, você vai corrigindo no percurso, né? Você vai dando... Para a nossa tônica sempre é assim, novo, será, né? Será? Né? Eu vou ler para vocês um texto muito especial que está em Jeremias. Jeremias capítulo 8, verso 7, diz assim: Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha, o tordo observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Nossa, que forte, né? Você viu que legal, sabe? Gente... Às vezes você olha esse versículo, você pensa que parece uma poesia bonita. Tá? Você não dá a importância que ele tem. Mas tem revelações de Deus contidas nesses versículos, né? Que o animal, ele mesmo sendo irracional, ou tem aquele determinismo, né? Ele nasceu para isso. O pássaro que ele dá ali, né? Para voar e tal. Mas nós temos poder de abstração, né? De repente a gente se perde com tantas outras coisas e esquecemos da função. Né? Nós ignoramos coisas que precisamos ignorar, não prestamos atenção, e Deus compara isso às aves. E nós saímos perdendo. Saímos As aves ganham de nós. E sabem algumas coisas, né? Elas sabem melhor que nós. Elas prestam atenção nas estações. E a gente sempre que conversa, porque essa é uma boa figura, é uma metáfora muito boa comparar as fases da nossa vida às estações. Isso. Sempre foi uma coisa boa, né? E é muito interessante que trazer isso, que contextualizar, assim, e os grandes centros, essa condição social e política até, né, de grandes cidades, nos afastam, né? Às vezes você está lá só com a sua janelinha voltada para o outro prédio, nos afasta da natureza, porque o que é importante é você perceber o mundo à sua volta,
né? Que estação que é, como é que está o sol, como é que está a lua, como é que está o vento, da onde que vem, como é que está o céu, né? Porque, queira ou não, às vezes ela vai determinar até o seu humor, Isso. sabe? Se você levantar... Eu sei que essa colocação também é muito boa. Às vezes o seu primeiro movimento de manhã, o seu abrir a janela... é abrir a janela para um monte de concreto que esconde o sol, esconde as nuvens, né? E tudo mais, né? Eu tenho o privilégio de abrir para árvores, né? Pássaros e tudo que é coisa. E eles determinam o meu humor mesmo. O seu humor, um facilitador para você ver a beleza de Deus na sua vida. Com né? certeza. Quer dizer, você abre ali e fala, puxa, que maravilha, como Deus é bom, né? A gente faz isso todo dia. Sabe, eu digo, esse é o dia que o Senhor fez. Né? Exatamente. Esse é o dia que o Senhor fez. Às vezes eu digo, amo o dia que o Senhor fez, lamento que esteja chovendo e frio, porque não é a minha preferência. Preferência, né? Mas o meu interior diz assim, eu vou aproveitar esse frio, essa chuva. Exatamente. Né? E fazer o que se faz em dias de chuva e frio. E frio. Essa adequação, né, Eliane? Isso que é importante. Não estar fora do seu tempo e do seu espaço, né? Querendo fazer uma coisa fora do contexto, que isso também nos afasta de uma mudança correta, né? Porque às vezes você está vivendo um tempo, está pensando, querendo outra coisa que não tem nada a ver. E isso afasta o bom da nossa conversa é isso mesmo, porque quantas pessoas estão vivendo hoje coisas que elas projetaram, estão tentando viver, né? Porque conseguindo não está. Os sonhos, os planos, eles têm a ver com o presente. Tem um futuro, sim, você vai chegar lá, é um norte, mas o presente está aqui, precisa ser, né? Só vai haver o futuro de uma maneira que você pensou, né? Se no hoje você agir de uma maneira correta, proativa para esse futuro, né? Porque se você fizer alguma coisa totalmente contra, errado, você não vai ter esse futuro, né? E uma coisa mais importante de toda essa conversa é que nós somos cristãos. Isso. Sabe? Então, nós devemos sim fazer planos, podemos fazer planos, é bom fazer planos, porque a gente já deixou muito claro aqui que se você, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E se perde facilmente, né? E vai acontecer, né? Então, os nossos planos precisam ser submetidos àquele que nos criou. Amém. Principalmente Deus, porque ele tem planos para nós, né? Isso. Né? E quanto mais parecidos ou coincidentes forem os planos dele para nós e o nosso plano, mais gostoso será viver. Dele se realizar, né? Isso, mais gostoso, mais alegre seremos, tudo será melhor, né? Porque aí você diz assim, os planos têm a ver comigo, tá? Mas a minha fé cristã me diz que tudo é por ele, para ele, né? E por ele. Exatamente. Então, se por ele e para ele, né, igual eles são todas as coisas, meus planos têm que essas passar coisas têm que pelo contar crivo por esse dele, crivo, né? Estar né? ao aprovar e de conformidade com o que ele pede para nós, né? Sabe, queridos, como eu disse para você, alguns nem acordaram no dia 1º desse ano. Isso. Tá? Muita coisa. E nós estamos aqui. Você já se perguntou por que meu coração bate? Né? A gente não faz essas perguntas, né? Não faz, né? Agora, quando nós temos um entendimento da fé que nós abraçamos, quando nós dissemos assim, eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida, eu estou vivendo o cristianismo, então meu coração bate por Ele. Eu respiro por causa dele, por Ele, né? Isso. A minha razão de existir é Ele. Isso. E eu me inspiro na figura, no comportamento, nos mandamentos, no desejo dele para mim, né? É uma fonte de inspiração, assim, perfeita, né? O livro de Colossenses vai dizer que o mundo foi criado por Ele, para Ele, né? E criado em Cristo. Então, a realidade do reino que Ele nos trouxe é Ele, é Cristo. Né? E nós somos cidadãos de 2 reinos, sim, né? Sim. E nós estamos falando de um novo ano em tudo, nesses 2 reinos, né? Nesses 2 reinos. Tem uma coisa bem bacana que eu gosto, assim, porque
nós não somos aqui desse mundo, né? Assim, nós temos o universo de Cristo, o reino de Deus, né? E Deus também, né? Veio, Jesus, mas não é daqui exatamente, é dele, mas ele também está num céu, num universo muito maior que isso. Então, é interessante essa ideia de sermos estrangeiros aqui, porque, assim, seremos no planeta sempre... Terra, sim, né? Sim, porque seremos sempre filhos de Deus, seremos príncipes, assim, ou governantes da Terra, mas jamais dono, jamais soberano, porque não é nosso, Sim, né? bem Então, isso, isso é né? interessante, a gente saber que a gente tem uma autoridade dentro de um limite que nós não somos daqui, né? Verdade. Vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta, né? E o nosso assunto é assim, nova vida, novo ano, será, né? E a maneira da gente poder planejar isso. Porque também a gente não pode ignorar a ausência de planos, sabe? Submetemos a Deus, mas ninguém pode viver assim, eu vou levar de barriga, né? Que é bem... Isso, porque eu gosto de lembrar de uma coisa assim, que cabe a Deus, né, a redenção, a nossa salvação, muita coisa mesmo, que é forte e pesada. Mas cabe a nós direcionarmos os nossos movimentos, os nossos sentimentos, cuidar, né, da nossa família. Tem coisas do trabalho, né, que cabe a nós mesmos, né, governar sobre a terra. Então, temos que ter domínio sobre isso, né? Não esquecendo da autorização, não esquecendo do comando de Deus, dos né? propósitos. E dos propósitos. A gente vai ter uma conversa num outro programa só sobre isso, porque é muito importante muito também, importante, né? Porque a palavra de Deus em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, vai prevalecer, Deus vai tentar mostrar de todas as maneiras a perfeita e boa vontade dele, tá? Certamente. Porque, nossa, mesmo aqueles nem tão criativos assim, tem uma variedade de propósito, né? Isso, exatamente. Né? Mas nós temos que pensar assim, a nossa consciência é muito pequena. Isso aqui é bom para nós hoje. Nós não temos a mínima ideia do amanhã, do depois. Perfeito. E não podemos cuidar tanto com isso também, porque a própria palavra diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Isso, tem duas coisas. A cada dia basta o seu próprio mal, que a gente não sabe do futuro, e ainda nós, cristãos, temos um olhar na eternidade, né? Quer dizer, o que a minha ação hoje, o meu projeto hoje, me aproxima de Deus na eternidade, né? Assim, tem essas duas coisas, né? Queridos, esse é o preço da cidadania de dois reinos, eu sempre digo, sabe? Porque o natural para nós é tocarmos no que está aí, no que os nossos olhos veem, né? As nossas circunstâncias. Às vezes os nossos desejos e as nossas necessidades, também entram bastante, né? E a gente vai trabalhando em cima disso, porque o outro reino, do outro reino, disse que ele não tem um lugar físico, o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, né? Mas é uma paz e alegria pelo Espírito Santo. Então, a gente vai tocando. E Tiago nos orienta quanto a isso. E a orientação dele, você conhece, mas é sempre bom repetir numa conversa como essa. Tiago 4, a partir do 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha, se o senhor quiser, né? Está no comando, bom, né? Não pense que é um balde de água fria em cima dos teus planos. Não é, não, tá? Mas é saber que
em cima dos teus planos, ao lado dos seus planos, junto com os seus planos, tem que haver o propósito e o direcionamento daquele que te criou, do Todo-Poderoso, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Tem que haver o propósito dele na nossa vida, né? Isso de maneira individual, de maneira coletiva, não interessa. Vamos lembrar aqui na virada do ano de 2020, não foram frustrados os planos de uma ou duas pessoas. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quem fez planos para aquele ano foi surpreendido por um vírus que derrubou planos individuais, planos coletivos, todo planos, tipo de plano. Todos, né? Todos. Quiçá deu uma virada no rumo da humanidade, né? Sim, né? A gente deveria constar isso como uma grande lição. Uma grande lição. Mas Provérbios 16:1 também diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, queridos, planejar sim, mas as coisas podem mudar, algumas vão mudar, outras não, algumas vão precisar ser contornadas, né? Isso. Nós temos que estar com a nossa mente natural aberta e os nossos olhos e ouvidos espirituais também. Também, né? Exatamente. Levar em consideração a família, né? Por exemplo, eu não deveria fazer um plano para mim de uma coisa lá muito interessante para mim, mas sem considerar meu marido, meu filho, como é que eles vão ficar nisso, né? Como vai ficar a família. Ou então, num plano social, que eu faço planos para mim dentro da igreja, mas assim, não coloco para a liderança, para você, para a Juscelene, para o pessoal, né? Para o pastor, né? Então, isso aí, o contextualizar também é muito importante, né? E sabe, queridos, por exemplo, esse tipo de conversa que a gente está tendo é o tipo de conversa que a gente tem no nosso encontro de mulheres. E nós já colocamos coisas assim. E uma coisa que fala bem alto é assim, quando começa um ano, quando aparece um novo ano, né, você faz um balanço, às vezes, do que passou. Se o ano que passou foi muito, muito ruim, você teve muitas lutas, você, enfim, você foi surpreendida por doenças, perdas, enfim, não foi um bom ano, as suas expectativas ficam muito limitadas quanto ao outro, né? Aquilo conta, né? Conta, dificilmente você terá uma visão muito progressista, uma visão que vai conseguir grandes acontecimentos. E aí eu acho até que é coerente você falar, bom, dentro do que eu estou saindo de um sofrimento intenso, o que eu dou conta de fazer nesse ano novo? Porque né? o novo virá. Que o novo né? virá. Porque, queridos, tem uma diferença entre ano novo e novo ano. E né? novo ano. Novo ano. Mudou, é novo ano, né? Isso. Agora ele vai ser novo na medida que nós ajustarmos essas coisas, inclusive quando a gente fala de perdas. Isso. Bom, porque aí as pessoas às vezes teve uma perda significativa no ano que passou. Ou foi o esposo, ou foi algum filho, ou foi... Filho, né? Teve perda. E aí vem a pergunta, como é que vai se viver sem ele? É triste, mas é um novo. É um novo que requer um aprendizado, né? Uma liberação. Você vai liberar a pessoa para ter morrido e falar, olha, eu vou ter que aprender a viver. Não vai ficar puxando aquela pessoa que foi para uma situação que ela não vai voltar mais, né? Libera a pessoa para ir e exerce aquele poder de atração de coisas novas, né? Pedir para Deus te dar esse renovo, né? Sabe, quando a gente conversa coisas assim, para edificação, para crescimento nosso, para lidar com essas coisas mesmo, nesse tipo de conversa, a gente, falando de planejamento de novo, uma orientação, né, eu não digo orientação bíblica, a gente nunca vai encontrar exatamente assim. Tudo assim, né? Mas a Bíblia nos orienta, assim, a tirar os olhos do futuro. Em vários lugares na Bíblia vai estar escrito assim, hoje, nossa, a palavra hoje, se ouvirem a minha voz, hoje, né? Tem, Paulo diz o tempo e tal. A gente se concentrar, ter expectativas no nome, aproveitando o que já está aí. O que já está aí. E tem uma coisa bem legal assim, porque tem
uma diferença que até a gente acha interessante lembrar, que assim, o que é a vivência ou a rotina? São movimentos e coisas que a gente faz no automático todo dia. Você levanta, escova os dentes, tal, toma café e tal. Mas você não tem um sentimento, uma experiência, né? Se você entra nessa rotina. Agora, se você abre a janela, como nós já comentamos aqui, que você tem a bênção de ter, né? E olha, nossa, que beleza, eu estou sentindo o cheiro da natureza. Vamos supor até que esteja chovendo, tem o cheiro, os animais. Ou que você passa por um café da manhã diferente, saboreia uma fruta. Você vai viver o normal, vamos dizer, numa rotina, mas com uma experiência muito rica. Não, né? mas sabe, eu vou além disso, sabe? Eu vou bem além disso quando eu penso assim. A gente tem que dar graças por essa rotina. Eu sempre penso bom, o que você pode, sabe? Eu digo isso, quem anda comigo sabe. Por exemplo, as primeiras coisas que eu faço no período da manhã, depois da rotina de casa, do café e tudo, em termos de trabalho, é sair de casa para fazer o programa de rádio. Às 7 horas da manhã, eu já estou saindo para fazer o programa de rádio. Às vezes o Sanderson me leva, ou às vezes eu vou sozinha. A rotina, o fato de entrar no carro, quando eu entro no carro, eu digo, Senhor, eu te dou graças porque eu posso dirigir, sabe? E tudo mais. A rotina me agrada muito, eu fico muito grata com a rotina, eu a desfruto. Eu também. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. É novo, parece igual, mas é novo. É diferente, isso. Né? E você pode fazer assim, diferente, pode, né? pode, gosto, sabe assim, sabe? É por isso que a gente conversa, para não ficar muito presa ao absolutamente extraordinário. Isso, de ter que fazer uma viagem, só ser feliz enquanto você está num lugar totalmente diferente, paradisíaco. Sabe por quê, queridos? Porque se você murmurar ou ficar insatisfeita no ordinário, olha, o extraordinário nunca vai ser suficiente para você. Não, é capaz de você nem observar que está nele. Né? Bem isso mesmo, sabe? Então, a nossa conversa foi intencional, muito simples, né? Até, você já pode ter ouvido, mas é bem gostosa. É o nosso dia a dia, é o que faz parte, né? Então, e pensar o seguinte, o descontentamento, se aquilo que você está vivendo hoje, né, não te agrada, você só está com um novo, antes que ele aconteça, alguém já disse que o descontentamento é um solo fértil para você plantar desejos ilícitos. Olha, que não é legal, né? Essa frase, né? É bom. E olha que esses desejos ilícitos às vezes são atrativos, sim, né? Sim, eles vão aparecer, não está acontecendo, né? Então, a gente tem que fechar essa conversa, né? A gente pode ir mais longe. E eu acho bem que a gente pode fechar com um versículo que a gente tem que colocar em prática. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o que a gente tinha para você. Lindo. Né? Muito obrigada pela companhia. Te convidamos a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.